Bem, vamos neste vídeo, não é, apresentar como é que funciona a nossa planilha de formação de preço com foco em indústria. Lembrando-se então aqui que nós referimos como indústria todas aquelas empresas que fazem transformação de produtos, ou seja, pegam a matéria-prima, juntam numa receita e criam um determinado produto, não é, como padaria, restaurantes, as indústrias aí tradicionais que a gente conhece, não é, no, sei lá, nos outros setores, e até mesmo, né, as gráficas, não, aquelas empresas que fazem impressão aí de camisetas. Como é que funciona então até aqui? Não é? Eu venho aqui na parte inicial, eu vou fazer aqui o exemplo de um bolo, não é? Para esse nosso exemplo aqui, para a formação, ou seja, para a venda de pães doces. Aqui ele primeiramente vai me pedir o quê? Vai me pedir aqui a matéria-prima, não é, a unidade e o valor unitário de cada um dos produtos que a gente vai usar na nossa matéria-prima. Eu já deixei aqui os cadastrados que eu vou usar para o meu exemplo. Feito isso, eu venho até aqui cadastro de produtos, que em cadastro de produtos eu venho primeiramente, vou buscar o quê? Especificamente, como no caso eu vou criar um pão doce, eu venho aqui, vou pegar o quê? A farinha de trigo, além da farinha de trigo, eu vou pegar aqui fermento, aqui depois eu vou pegar o ovo, também eu vou pegar aqui o açúcar, não é? E vou pegar aqui, deixa eu ver, a farinha de rosca, não é? Esses são os itens aqui que eu vou usar. Depois então disso, aqui eu vou dizer as quantidades que eu vou usar, por exemplo, aqui eu vou usar 18 quilos, não é? Aqui, sei lá, 14, aqui vou usar 35 ovos, aqui eu vou usar, sei lá, né, 25 quilos, aqui eu vou usar, sei lá, 16 a 16 quilos. Feito aqui então, tá aqui o preço da minha matéria-prima e aqui eu venho e vou inserir o nome do produto, pão doce, ok? Pão doce é o nome do meu produto, ok? Aqui ele vai me pedir o custo da mão de obra que eu só vou preencher na eventualidade de eu precisar contratar uma mão de obra esporádica, ou seja, sei lá, não é? Um freelancer que é para me ajudar a executar aí o trabalho, porque se na eventualidade eu tiver uma demanda acima da minha capacidade para eu entregar para o meu cliente. Mas se for apenas não é um produto que eu vou vender ali com a minha mão de obra normal, eu não preciso preencher aqui esse espaço. Depois eu venho aqui os custos adicionais, que são custos referentes ao processo de entrega do produto. Vou supor aqui, não é? Transporte, que eu vou precisar pagar um transporte, sei lá, de 120 para fazer a entrega. Nesse processo de entrega eu vou gastar também 80 kwanzas, que é para fazer a entrega do meu produto. Novamente, se eu não precisar fazer a entrega, logicamente que esses pontos aqui eu não vou preencher. Impostos, suponhamos aqui que eu vou pagar um imposto de 14%. Depois aqui ele me pede no percentual de custos indivisíveis, que é um percentual que a gente usa para nos ajudar a pagar aqueles custos miúdos ali, não é, dentro do nosso processo de produção, como se fossem aqueles temperos pequenininhos que a gente usa dentro da nossa receita. Vamos supor aqui que, para exemplo, para nós calcular isso, nós deixamos aqui a estrutura. Vou pegar aqui um exemplo, sei lá, que a gente gastou eventualmente, sei lá, 2 milhões de kwanzas, né? 2 milhões aí para custos indivisíveis durante um tempo, durante 3 meses de trabalho, e tivemos um faturamento total aí de 86 milhões de kwanzas, não é? Isso aqui. 86 milhões está feito, 3 meses de trabalho, está aqui o percentual de custo fixo de 2,33%, trago ele aqui, ok, perfeito. Comissões, se eu precisar pagar uma comissão lá para alguém que me ajudar a encontrar o cliente, ou mesmo uma comissão de produtividade, que poderia ser, por exemplo, aqui de 8%. Depois aqui ele vai me pedir o percentual de custo fixo, que é um percentual que vai me ajudar a pagar a estrutura fixa da minha empresa, como mão de obra, água, luz, internet, funcionários, ou seja, tudo aquilo que eu preciso pagar, faça chuva ou faça sol. Para eu calcular isso, nós deixamos aqui um espaço também, não é? Vou supor aqui que durante 3 meses de trabalho nós gastamos, por exemplo, 5 milhões de kwanzas com custos fixos, não é? O faturamento é o mesmo aqui de 86 milhões, 1, 2, 3, e o tempo que nós estamos a nos referir aqui é o tempo de 3 meses. Então, o percentual de custo fixo é de 5,81. Depois aqui eu vou escolher a margem de lucro que eu pretendo ter. Suponhamos que eu pretendo ter uma margem de lucro de 45%, está feito. E aqui então o número de pães que eu produzi com essa minha receita aqui. Suponhamos que eu produzi, sei lá, 25 pães. Ok, está me dizendo então que eu preciso vender cada pão a 250. Feito, aqui então está formado o preço do meu produto. Depois disso, o que a planilha lhe oferece? Não é? Eu venho aqui, claro, primeiro vou cadastrar aqui o meu produto, não é?
ela depois disso, né, ela vai me dar uma estrutura para que eu comece agora a entender qual é o ponto de equilíbrio aí do meu negócio, ou seja, quanto é que eu preciso vender para que eu não tenha prejuízo até ao final do mês. Para isso, você virá aqui, não é? Aqui vai ter a parte de cadastros gerais, não é? Onde ele vai ter a estrutura para você poder fazer esse cálculo, né? Vai te pedir primeiro a projeção de venda, as projeções de vendas aqui. Com base nas projeções de vendas que você vai passar para ele, ele vai te passar especificamente o que, não é? O número de unidades que você vai precisar vender para cada um dos produtos, de modo que você, ao final do mês, não tenha prejuízo financeiro, né? Tudo isso tendo em conta também os custos fixos da sua empresa, não é? E os custos indivisíveis. Claro, depois disso, ele vai te permitir aqui ao lado, ele vai te permitir nessa tela perceber quanto é que a empresa vai precisar vender em termos monetários e em termos de produtos para que você não tenha prejuízo financeiro. E aqui ele vai te permitir fazer uma análise de concorrência, aí, fazer uma análise dos seus concorrentes. Aqui você vai, aqui nessa tela, ele vai te dar aqui um resumo, não é, dos resultados, dos dados que você inseriu, e aqui ele vai te apresentar uma análise gráfica, onde tem um gráfico aqui muito legal, que é esse gráfico aqui do top 10 da margem de contribuição, te falando sobre os 10 produtos mais rentáveis aí do seu negócio. Claro, não é, que antes de você adquirir a nossa ferramenta, esses pontos todos aqui